A paz do Senhor, estamos aqui para mais um EBD. A lição de hoje é a lição de número 12 e o título é Falando o que convém. A leitura em destaque encontra-se em Tito capítulo 2, versículo 8, que diz: Use palavras certas para que os inimigos fiquem envergonhados por não terem nada de mal a dizer a nosso respeito. A leitura bíblica encontra-se em Tito capítulo 2, versículo do 1 ao 10. Vamos passar a ler? Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na esperança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras e a estarem ocupadas em casa, e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de vós. Ensine os escravos a se submeterem tudo a seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões e a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Vamos agora orar apresentando a nossa lição e todos aqueles que estão nos ouvindo nesse momento. Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade e te pedimos, Senhor, que nos abençoe através dessa aula, através dessa lição e através do que a tua palavra tem para nos ensinar. Que nós possamos colocá-la em prática, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, o tema da lição de hoje, ela está baseada na carta que Paulo escreveu a Tito, certo? E como já vimos nas lições anteriores, as cartas de Paulo são divididas em cartas de cárcere e cartas da prisão, cartas de cárcere e cartas pastorais, certo? As cartas do cárcere, como já vimos, é Filipenses, Filemon, Colossenses e Efésios, e as cartas pastorais, que são as cartas destinadas a pessoas que estavam ministrando, pessoas que estavam trabalhando no ministério da igreja, certo? Que é a 1ª e 2ª Timóteo e Tito, tá? Então vamos falar um pouco de Tito. Tito era cristão de origem grega, certo? Também era considerado filho do apóstolo Paulo na fé, tá bom? Porque quando Tito se converteu, o apóstolo Paulo começou a orientá-lo na fé, começou a ensinar sobre a palavra de Deus e desde então estava discipulando o jovem. Então ele era considerado filho na fé do apóstolo Paulo, certo? Quiser conferir, Tito capítulo 1, versículo 4, o próprio apóstolo confirma isso. E também ele era amigo de Paulo. Eles passaram a contribuir, colaborar um com o outro no ministério da palavra, de pregar o evangelho, e ele passou a colaborar com o ministério do apóstolo Paulo, certo? Mas vamos ver aqui porque que o apóstolo Paulo teve a necessidade de fazer essa carta para Tito. Tito estava na ilha de Creta, certo? E lá Paulo havia implantado uma igreja na ilha de Creta e tinha colocado Tito para assumir o pastoreado naquele lugar. Então Tito já era pastor, era um jovem pastor naquela igreja. E Paulo estava com algumas preocupações com relação àquele lugar, certo? A ilha de Creta era um lugar que vinha pessoas de vários povos, certo? Então sempre estava recebendo muitos visitantes, inclusive marinheiros que atracavam ali em busca de mantimentos, ok? Então a primeira preocupação de Paulo, ele queria orientar Tito a dar toda a assistência necessária para que o evangelho chegasse a outros povos, certo? E outra orientação muito importante era anunciar a verdade do evangelho de forma que os cretenses crescessem na fé e amadurecessem sua fé em Jesus, né?
Porque quando a pessoa confessa Jesus como Salvador, existe o discipulado, o crescimento, né? Que você vai se alimentando mais e mais da palavra de Deus até você se tornar maduro na fé, certo? E lá existiam falsos pregadores que tinham o objetivo de alcançar as pessoas com lucro financeiro. Então eles queriam roubar as pessoas. E Tito precisava combater a pregação mentirosa, a mensagem errada, que distorcia a verdade de Deus, certo? E o que é que acontece aqui? Paulo, então, diz a Timóteo que ele não deveria aceitar o ensino de falsos mestres. O apóstolo convoca Tito a ensinar o que está de acordo com a doutrina verdadeira. O que há de comum entre a época de Tito e a nossa é a maldade das pessoas. Então, muitas vezes, usam da fé das pessoas para obter lucro. Vemos muitas igrejas aí que enganam os seus fiéis em busca de benefício, em busca de lucro. Então, era o que estava acontecendo naquela época também, certo? Então, Tito foi orientado por Paulo a ensinar realmente o verdadeiro evangelho para que aquelas pessoas não fossem enganadas, certo? Como ali eles estavam em crescimento ainda, não tinham alcançado a maturidade na fé, era preciso que alguém os orientasse a não cair nesses enganos, ok? Há pessoas gananciosas em nosso meio que só pensam em construir riquezas, são escravas do dinheiro. No nosso meio hoje a gente vê muito isso. Muitas igrejas hoje enganam seus fiéis para conseguir lucro, inventam algumas coisas aí que a pessoa fica até com vergonha de falar, sabe? Para poder tirar dinheiro dos fiéis. Né? Muitos tiram dinheiro do próprio bolso, dinheiro da comida de casa, para levar para ali com a intenção que sua vida seja transformada. Só que nós sabemos que o que transforma de verdade é a palavra do Senhor, né? Então, muitos eles pregam que a pessoa não pode ser pobre, que a pessoa tem que ser próspera, que a pessoa não pode ficar doente. Pelo contrário, o Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Então, hoje nós, como prova disso, nós vemos esse vírus que tá assolando por aí, muitas pessoas morrendo, sendo cristãs ou não, entendeu? E aí eu quero ver onde é que vai parar essa teologia da prosperidade diante disso, né? Que é um engano. A gente sabe que todos nós estamos sujeitos a passar por necessidade, passar por doença, passar por morte, né? E as pessoas querem enganar a qualquer custo. E hoje em dia a gente vê que esse evangelho está crescendo muito. Esse falso evangelho, esse evangelho falsificado que, você vai vencer, Tem evangelho aí que diz até que a pessoa é Deus, que é parecido com Deus, né? Então é um pouco complicado. A gente é bem notável, a gente vê, é bem notável o que vem acontecendo por aí, né? Que a pessoa, você é vencedor, que você vai conseguir. Hoje a gente vê mais coach do que pregador da palavra, na verdade, né? A gente vê muita mensagem de autoajuda, mensagem de acariciar o ego, né? Mas a verdade mesmo que deve ser pregada é que nós pecamos e que fomos separados de Deus. Isso a gente não vê, infelizmente, é muito raro. Então, esse evangelho falsificado a gente vê muito nos dias de hoje. Naquela época era a mesma coisa. Até hoje nós vemos pessoas que procuram pregar um ensinamento falso em busca de lucro, em busca de riquezas, né? Isso é muito triste. E Tito precisava combater essas mensagens enganosas com a verdade do evangelho. Era necessário vencer a mentira pela verdade. Paulo disse que o comprometimento com o evangelho da graça influencia no comportamento para a vida inteira, independente de faixa etária, sexo ou posição social. Então, para nós combatermos a mentira, nós temos que pregar a verdade. E além de pregar a verdade, nós vamos muito mais adiante. Além de pregar a verdade, a gente tem que viver, a gente tem que mostrar a verdade, né? Que muitas vezes a gente fala uma coisa e a gente não vive aquilo que a gente está falando, e isso é muito sério. Não basta a doutrina correta, é preciso anunciá-la por intermédio da conduta correta. Verdade nos lábios deve ser também verdade na vida. Então, que aquilo que a gente fala tem que ser real na nossa vida para poder fazer efeito nas outras pessoas, né? Adolescentes, precisamos urgentemente ser bíblicos em nossa maneira de pensar e agir. Precisamos ter um compromisso com a verdade, tanto pregada quanto vivida. É preciso verdade nos lábios, mas também nas ações.
Infelizmente, a gente às vezes se pega nessa armadilha, né? A gente acha que é tão crente que a gente tá fazendo tudo certo, mas nem tá, viu? Não se engane. A gente fala uma coisa, ah, é porque não é pra fazer isso, não é fazer aquilo, mas muitas vezes a gente não se examina e tá fazendo, às vezes, até pior. Então a gente tem que se policiar muito. E como é que a gente vai fazer isso? Meditando na palavra, procurando cada dia mais agradar ao Senhor, não aos homens, né? E isso é o que é importante, a gente procurar cada dia mais se transformar pela palavra de Deus. Buscar a santificação, né? E colocar em prática aquilo que a gente está lendo, que é muito fácil a gente pegar um livro desse aqui, ler todinho, dizer os mandamentos que você conhece e é muito fácil. Agora, a prática é uma coisa que exige esforço da nossa parte, exige renúncia, exige busca da presença do Senhor, porque nós dependemos dele, né? Não é pela nossa força, é pelo Espírito Santo, né? E nós, dependendo do Espírito Santo, nós podemos conseguir cada dia mudar, não é verdade? Enquanto os falsos mestres estavam pregando aquilo que eles não viviam, Paulo convoca Tito a ser um exemplo de boa conduta em tudo. Então, para o apóstolo Paulo, não bastava ter conhecimento teórico, era preciso ter vida exemplar. Tito não foi enviado a Creta apenas para ser um professor de teoria sobre o Evangelho, mas para ser exemplo de vida irrepreensível por intermédio do Evangelho. Então, à medida que a pessoa conhece a Cristo e ela recebe, né, recebe o Senhor como Salvador, a vida dela tem que ser diferente a partir daquele momento. Porque ela vai mostrar, vai mostrar para o mundo de que o velho homem dela morreu e que agora ela recebe uma nova vida. E para mostrar que ela recebeu essa nova vida, ela tem que, através da sua vida, ela vai mostrar, através de suas atitudes, através de sua conduta, que vai mostrar essa transformação. Nós sabemos que o processo de santificação não é uma coisa que, sou santo. Não. É uma coisa que você vai fazendo dia após dia, né? Negando uma coisa ali, negando o pecado, se distanciando de certas companhias, evitando olhar para certas coisas que não convêm, né? Então é assim que nós vamos nos santificando, através da palavra de Deus, que é ela que é o nosso guia, é o Evangelho, é a verdade do Evangelho que nos guia a fazer o que o Senhor, o que ao Senhor é correto, o que o Senhor agrada, o que o Senhor agrada, né? Então é através da palavra de Deus que nós podemos nos santificar cada dia e através da graça do Senhor nós temos essa oportunidade, né, de sermos chamados filhos de Deus e buscar agradá-lo por meio da sua palavra e que a gente possa cada dia mudar nossas atitudes, né, a gente melhorar, a gente mostrar para o mundo que aquilo que a gente professa, eu sou nova criatura, e a gente realmente mostrar que nós somos novas criaturas, que nós estamos sendo transformados dia após dia, não é? Tito ele não tinha do que se envergonhar, pois a sua conduta perante as pessoas era irrepreensível. Paulo exige de Tito uma pregação por meio da vida, pois ele sabia que a vida de um servo de Deus é uma carta aberta e lida para todos. Então nós somos cartas abertas, mesmo que a gente não fale nada, mas a nossa atitude fala por nós. Então a gente pode ver assim, como é que fulano é cristão e age dessa forma? Como é que fulano é cristão e ainda faz isso? Claro que nós sabemos que a mudança não é de uma hora para outra, é dia após dia, mas pelo menos tem que mudar alguma coisa, né? Não tem como você dizer que é cristão e permanecer do mesmo jeito. Tem que haver alguma mudança. Então, nossa vida fala muito, mesmo que a gente não fale, nossas atitudes mostram realmente quem nós somos, né? Então aqui em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2 e 3. Será que com isso estamos começando a nos recomendar nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Então, nossa vida, mesmo que a gente não fale eu sou cristão, eles vão saber que nós somos. E se nós professamos que aceitamos a Cristo, nossa vida não condiz com essa afirmação que nós fizemos, a gente tem que se examinar, né? Eu começo por mim, eu tenho que me examinar todos os dias e ver realmente
o que eu professei naquele dia é a verdade do que eu estou vivendo? A gente tem que se analisar todos os dias. Por isso que é importante meditar na palavra de Deus. Porque é ela que nos conduz à verdade, é ela que nos mostra o caminho. E se nós não estamos juntos dela, nós não estamos vivendo na verdade. Porque é uma coisa que tem que nos alimentar todos os dias. Da mesma forma que a gente precisa, nosso corpo precisa de nutrientes, que nosso corpo precisa de proteína, precisa de muitas coisas para poder sobreviver, de água, nosso espírito precisa disso. Nosso espírito precisa da palavra do Senhor, para que a gente possa meditar nela todos os dias, para que nós possamos colocá-la em prática, certo? E tudo isso acontece porque Deus revelou a sua graça, certo? Ele revelou sua graça para dar salvação a todos. Então, como é possível observar, é por meio da graça de Deus que podemos viver uma vida santa diante dele e dos homens. Pois o apóstolo nos ensina a abandonar a descrença, certo? A abandonar as paixões desse mundo, né? Abandonar as paixões desse mundo e termos uma vida prudente e correta dedicada ao Senhor, que é a santificação. Então, a nossa vida ela deve espelhar o compromisso que nós temos com a palavra. Então, como é que nós podemos espelhar uma vida que vai de acordo com a palavra se nós não meditamos na palavra? Não é? É como assim, quando a gente vai sair para algum canto, a gente não sai de qualquer jeito, né? Por exemplo, vamos para o shopping. Ninguém vai pro shopping mal amanhado, com o cabelo assanhado, sem tomar banho. Ninguém vai fazer isso. Então vai todo mundo olhando no espelho. Tô arrumadinha. Eu tô me olhando no espelho agora. Tô arrumadinha, mais ou menos, né? Produzi um pouquinho hoje. Enfim. Tá tudo ok. Então, tá se examinando, vendo o que é que tem de errado. Então, com a palavra da mesma forma, a gente olhando para a palavra todos os dias, a gente vê, olha, eu tô errando nisso. Isso aqui eu posso melhorar também. A palavra do Senhor está dizendo que eu não devo falar muito, que eu não devo fazer fofoca. E ontem eu fofoquei, falei de fulano, não posso. Pronto. E é isso que a palavra do Senhor vai nos ensinando, vai nos moldando. E se nós não tivermos essa consciência de que a palavra de Deus precisa viver em nós, para que a gente possa colocar para o mundo, se a gente não tiver essa consciência, a gente está vivendo um evangelho falso. Entendeu? E tem muita gente vivendo assim, então, que a gente não se conforme com isso, que a gente realmente veja, não, Senhor, eu tô errada nisso, eu quero mudar. Pronto, você errou nisso hoje e mudou. Aí amanhã vai aparecer outro defeito, porque nós somos imperfeitos, né? Não, ontem eu acertei naquele negócio, amanhã eu vou ver o que eu preciso acertar hoje. Aí eu vou ver o que eu preciso acertar hoje. Ontem eu acertei naquilo, aí hoje eu quero acertar em outra coisa. Peraí, tá dizendo o quê? Pra não... Sim, honrar pai e mãe, não tô obedecendo meus pais. Não, preciso obedecer. Por quê? Porque tá na Bíblia ou porque eu quero agradar a Deus? Quando a gente segue a palavra de Deus, a gente quer um desejo de agradá-lo. Não é apenas porque eu quero seguir uma regra. Que isso é ser religioso. A gente lê a palavra do Senhor e procura cada dia melhorar porque nós queremos agradá-lo. Né? Porque nós queremos agradá-lo e porque queremos ser luz. Né? Queremos ser luz no mundo, queremos levar a palavra para as pessoas. E como essas pessoas vão ouvir nossa palavra, ouvir o que nós temos sobre Deus, se a gente não pratica aquilo que a gente está falando? Complicado, né? Precisa examinar isso também. Todos nós precisamos examinar. A nossa vida deve espelhar o compromisso que temos com a palavra, com Deus e sua palavra. Nosso compromisso é com a verdade. Honre a Deus com sua vida. Permita que Ele use você. Use toda a sua vida para a glória dEle. Certo? Agora vamos fazer uma breve reflexão. Qual é a relação daquilo que falamos com aquilo que vivemos? O que é mais importante para vocês? O discurso ou a prática? Ou a prática cristã? O que é mais importante para vocês? Aquele que está falando ou aquele que põe em prática aquele que falou? Quando as pessoas nos analisam, preste atenção, elas prestam mais atenção naquilo que falamos ou na vida que vivemos? Existe uma íntima relação entre teoria e prática, certo? Então as duas, tem que andar juntas, iguais. Não adianta você falar uma coisa e na prática ser diferente.
e lado oposto. Os dois têm que estar, ó, juntos. É igual um eletricista, ele chegar pra você e dizer, você fazer isso, isso, isso e aquilo. Aí tá, apareceu um problema pra resolver, ele vai lá e não sabe. E aí? Tanta teoria e na prática não sabe fazer nada. Então, da mesma forma somos nós. Se nós conhecemos a palavra, nós temos que viver de acordo com a palavra. Não é fácil? Muitas vezes a gente erra. Certo, todo mundo erra, mas a gente tem que se examinar todos os dias através dela. E o Espírito Santo habita em nós, ele nos mostra quando nós estamos errando. Então, cabe a nós corrigirmos, certo? Então, é interesse de Deus que nossas vidas sejam reflexo do conhecimento que nós temos dele, né? Dele, de sua palavra. Pois assim como é incoerente um professor de educação física não fazer exercício, ou um cardiologista que não cuida da saúde do seu coração, ou um jogador que não sabe fazer uma jogada para marcar um gol, é inconcebível que nós... É inconcebível que uma pessoa que confessa Jesus Cristo como seu Salvador vivesse de qualquer maneira, né? Então, assim, nós não somos perfeitos, lógico, podemos errar a qualquer momento, mas a gente tem essa consciência de que a gente está errando, que a gente precisa mudar, né? Então, cabe a nós voltar ao caminho, voltar onde a gente caiu e se arrepender dos nossos pecados, né? De buscar se corrigir cada dia mais através da palavra do Senhor. Porque não adianta, gente, não adianta a gente ir bonitinho para a igreja, né, quando passar a pandemia, e quando sai da igreja a vida da gente é totalmente diferente, né? Então a gente tem que realmente viver aquilo que a gente está pregando, aquilo que a gente lê, né? Aquilo que a gente professou, que nós somos de Cristo, nós somos novas criaturas, então aquilo que a gente faz, a gente não faz mais, né? E se a gente fizer, a gente se arrepende de verdade e muda, né? E é isso que é viver o Evangelho. Claro que a gente tem nossos tropeços, a gente comete nossas falhas, mas o Espírito Santo é aquele que nos ensina, é aquele que nos alerta quando nós estamos perto de pecado e fazer alguma coisa errada. E quando a gente faz algo de errado, ele diz, olha, você errou, você não é mais para fazer isso, você não é para agir como o mundo age, né? Então a gente tem que procurar se consertar através da palavra do Senhor, através de intimidade com Ele, através de oração e através, acima de tudo, da dependência do Espírito Santo. Porque sem Ele nós não podemos fazer nada, não é verdade? Então é preciso um compromisso prático com as verdades teóricas que assumimos. Precisamos viver aquilo que nós cremos. Se nós cremos que somos filhos de Deus, que somos novas criaturas, a gente tem que viver conforme o que a gente está confirmando. E nós temos uma esperança, né? Temos a esperança da vinda de Cristo. E às vezes a gente bota isso como um peso pra gente. A vinda de Jesus está vindo. A gente fica com medo. Jesus está vindo, tô com medo. Mas não, pelo contrário, a gente tem que ver isso com esperança, com expectativa, com alegria. Porque é um dia que vai acabar tudo isso pra gente. É um dia que a gente vai estar com Ele, né? E nós conseguimos isso através do sacrifício dele por nós, né? Então, a volta de Cristo não deve ser um peso para nós, nem motivo de especulação duvidosa. Ao contrário, deve ser a causa de grande alegria e felicidade incomparável. Então, desta forma, tanto o compromisso com a pregação da palavra da verdade, como a motivação de vivermos uma vida justa e santa, elas são alimentadas pela convicção de que em breve Jesus Cristo voltará para buscar a igreja que ele redimiu. Afinal de contas, por meio de sua redenção e purificação, ele nos fez um povo que pertence somente a ele e que se dedica a fazer o bem, né? Então, que nós possamos meditar, né, nessa carta de Tito, porque ele era muito jovem, né? Ele podia fazer qualquer outra coisa, mas ao conhecer a Cristo, ao ser revelada a verdade do Evangelho para ele quis propagar o Evangelho, ele quis viver o Evangelho. E ele, sendo muito jovem, ele aconselhou uma igreja inteira, entendeu? Desde os mais velhos aos mais novos, sabe? E tudo isso com sabedoria, com graça. Por quê? Porque ele conhecia a palavra de Deus. Porque ele se dedicava a momentos como esse que nós estamos tendo, né? Então, que as coisas deste mundo não venham
tirar a nossa visão do que é importante, que é a presença do Senhor, que é agradar ao Senhor, né? Então, que nós possamos ter isso em nossa mente, que nós possamos guardar a palavra do Senhor no nosso coração, para que a gente não venha pecar contra Ele, né? Como diz o Salmo. Então, que nós possamos ser abençoados e que nós possamos ser abençoadores para outras pessoas, né? Que a gente possa viver aquilo realmente que a gente está falando, viver aquilo que a gente confessou, que nós confessamos que Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador. Que nós possamos mostrar isso com nossas atitudes, através do nosso falar, através do nosso pensar, através do nosso agir, né? Que muitas vezes a gente fala que recebeu Jesus como Salvador, mas nossas atitudes às vezes não correspondem com aquilo que a gente confessou, né? Então que a gente possa refletir sobre essa palavra de hoje, sobre essa lição de hoje, e que nós possamos falar apenas aquilo que nos convém, né? A gente possa colocar um freiozinho na nossa boca, não falar tudo que a gente está pensando, porque às vezes a gente não vai se expressar da maneira correta e a gente pode até ferir os outros também, né? Então, que tenhamos uma semana abençoada. E outra coisa, daqui a pouco, agora não, porque eu tô gravando no sábado, então acredito que umas 5 horas da tarde eu vou lançar um desafio. Espero que todos assistam logo, né? Eu vou lançar um desafio. Na lição de número 10, se eu não me engano, eu lancei um desafio. Quem ganhou foi Jefferson, né? Ele já recebeu o brinde dele, vou colocar a foto no grupo hoje. E eu vou lançar outro desafio. Quem responder primeiro vai ganhar outro brinde, certo? Então, fiquem atentos, certo? E tem a ver com a aula de hoje. Vou passar algumas coisas para vocês aqui e eu quero que vocês prestem bastante atenção em tudo que eu colocar aqui na tela, tá bom? Então é isso. Tenham uma semana abençoada na presença do Senhor e conto com a oração de vocês, certo? Com a oração de vocês.